E a oposição convocou uma mobilização nacional contra o presidente Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, para o dia 1º de março em todo o país. O ato central está previsto para as 2h da tarde na Avenida Paulista, em São Paulo. Também está confirmado um ato às 10 da manhã na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e às 3 da tarde no Parcão, em Porto Alegre. O protesto ocorre em meio à crise institucional relacionada ao inquérito do Banco Master. O deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que os atos pretendem cobrar transparência e respeito à Constituição. O Brasil precisa de transparência, responsabilidade, respeito com o dinheiro público. Não podemos aceitar que escândalos se acumulem sem respostas claras, sem investigação rigorosa. É hora de cobrar apuração séria, punição para quem errou e mudanças reais. A força da população está na união e na voz ativa. Participe! O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, também convocou a população para as manifestações. Chegou a hora da gente acordar mais brasileiros, mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, para a gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e para dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais. Na Rede X, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que a redistribuição do caso Master a Mendonça é uma excelente notícia para o Brasil, pois representa uma oportunidade de vermos o processo conduzido com serenidade, rigor jurídico e absoluto respeito à Constituição. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que vai continuar lutando por dias melhores. E é por isso que nós não vamos parar. Dia 1º de março, nós estaremos na Paulista para fazer pressão, porque agora não basta sair da relatoria do caso. Nós vamos batalhar por impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses que sempre se colocaram como paladinos da justiça acima da lei são os mais corruptos e envolvidos com o maior caso de corrupção da nossa história. Nesse momento é fundamental mobilização popular para pressionar em relação aí a pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, porque é o que dizemos, ele caiu fora do caso, mas há uma investigação, ele está ali envolvido em mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, isso precisa ser investigado. E até para te perguntar, você acha que essa é uma pauta que pode unir diferentes espectros, Piotr, levar para as ruas, direita, esquerda, centro, em prol desta pauta do escândalo do Master? A esquerda política não tem nenhum sinal disso. A esquerda política apoia o Lula. A esquerda política está com Lula, que é parceiro do Supremo. Aliás, o Toffoli está no Supremo por indicação do Lula. A gente precisa lembrar isso. Tudo bem, foi aprovado na sabatina do Senado, mas é uma indicação do Lula. Este Supremo, que passou de todos os limites, foi com a anuência do Lula. O Caute mencionava o quanto que o Lula influencia no Supremo. Até outro dia se imaginava quem mandava mais em quem. O Caute já defendeu essa tese que é o Lula quem manda no Supremo. Então, quer dizer, a esquerda política não vai fazer absolutamente nada. Algumas pessoas que votam em candidatos de esquerda que tenham, digamos, um pouco de prurido, um pouco de decoro, um pouco de apreço à ética, talvez se juntem. Mas são os brasileiros que trabalham e produzem. Eu vou separar o Brasil e acho que a política, de alguma forma, ela explica isso muito bem. Hoje no Brasil você tem 30% de um lado, 30% por outro e 40% que decidem eleição. Podemos dizer que isso ocorre desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Talvez o então candidato Fernando Henrique Cardoso na eleição e na reeleição foi quem mais entendeu esses 40%. Esses 40% ao lado, sobretudo neste momento da direita, não aguentam mais esse país. Eles só querem um país que vá adiante. Os 30%, um pouco mais que isso, pode oscilar um pouco mais, que apoiam o governo, verdadeiramente, que não cedem de ficar ao lado do Lula, não cederam em ficar ao lado do Lula do ponto de vista na época do mensalão, do petrolão, essas coisas todas. Então, dessa esquerda política, você não pode esperar muita coisa. O que nós estamos vendo agora, e aí é importante que a oposição se manifeste, convoca uma manifestação, porque mais gente precisa demonstrar esse descontentamento.
Nós temos fatos novos agora. Eu sei que talvez pareça um pouco de otimismo da minha parte, mas a gente não pode ignorar novidades que até outro dia seriam inimagináveis. A primeira, o Supremo está nas cordas. Não caiu, não abriu contagem, para fazer uma analogia com o boxe aqui, mas a gente nunca viu o Supremo tentando se defender. Todas as vezes da Lava Toga, por exemplo, a gente viu, para começar, na leva de denúncias, o Barroso ainda era o presidente da corte, ele foi para cima. O Alexandre de Moraes continuou cometendo todos os abusos e arbitrariedades nos inquéritos sem fim que ele comanda. Dessa vez, não. Dessa vez, a Polícia Federal, que foi, convenhamos, em boa parte da polícia, não a polícia instituição, mas parte da polícia que foi conivente com aquele Supremo na perseguição à direita política no Brasil, a jornalistas, a empresários, aos presos do dia 8 e tudo mais, essa Polícia Federal agora viu o envolvimento de um ministro e falou, olha, não dá para continuar desse jeito, ele não pode ficar na relatoria. Agora teve essa reunião. Essa reunião não é pouca coisa, em que pese o resultado ser muito longe do que se espera que ocorra no Supremo, que é pelo menos um impedimento de 2 ou 3 ministros ali de sair do cargo verdadeiramente, mas essa reunião seria inimaginável em outros tempos. Este é um fato novo. O Supremo se tornou um órgão político quando se afastou da Constituição, da condição de técnico, né, da tecnicidade jurídica. E na política, é bom a gente lembrar, todo mundo deve satisfação a alguém. Deve satisfação legítima, estou falando pública e legítima, ao povo, porque você se elege e você tem que dar satisfação ao povo, e aquelas outras que não fogem ao rito republicano, que é negociada nos bastidores. Mas todo mundo deve satisfação. O Supremo agora deve satisfação. Não deveria se tivesse permanecido como uma corte jurídica e técnica. Porque daí só deve, obviamente, seguir a Constituição. Há uma coisa nova. Esta coisa nova é a brecha maior que nós tivemos até agora, que temos nesse momento, para dizer chega do que está acontecendo. O que faz a oposição agora é um movimento político, que é o que temos agora, nesse instante, para pressionar. Agora, chama atenção que diante de uma crise, Paula, dessa magnitude, nós estamos falando de um poder da República, o Supremo, que até outro dia era plenipotenciário, ou seja, mandava em tudo, se deu esse poder com a anuência de uma parte do Brasil, da imprensa e tudo mais. Alexandre Garcia já mencionou, tomara que essa imprensa realmente tenha tomado gosto em voltar a fazer jornalismo, coisa que nós mantivemos fazendo aqui durante todo esse tempo. Mas, enfim, eu tenho um Supremo nas cordas. Um Supremo que agora tem que dar explicações, tem que dar satisfação às coisas. A oposição está fazendo esse movimento. Agora, diante de tudo isso, cadê o Alcolumbre? Você não vê uma declaração do presidente do Congresso Nacional, no caso dele, por ser presidente do Congresso, do Senado, que é quem tem, como já foi lembrado pelo Alexandre mais cedo aqui, que é quem tem o poder, tem o remédio constitucional para uma crise como essa. Você não ouve. Ontem a gente entrevistou o senador Girão aqui, né? E ele disse assim, ninguém sabe onde está o Alcolumbre. Como é que pode o negócio? Eu tenho 2 presidentes das 2 casas que são completamente omissos no momento de crise. Porque nós estamos numa crise institucional agora. Ética, moral, enfim, mas sobretudo institucional. Ou a mais grave de todas, porque as outras coisas vão ter que ser resolvidas de uma forma ou de outra. Sumiram. Não tem. Agora, eu preciso saber se esse Senado, se todos os senadores, eu vou construir uma maioria dentro sobretudo do Centrão, que é quem vai decidir votação em qualquer lugar no Congresso Nacional, se vai se juntar agora ao movimento. O ano eleitoral ajuda nesse processo. Mas, enfim, né? Precisa saber o tamanho do medo que eles ainda sentem de ministros do Supremo. Essa nota do União Brasil e do Ciro Nogueira, diante de tudo que a gente está vendo, chama a atenção. Alexandre, no seu artigo desta semana, você menciona, já falamos aqui, da importância do Senado e da omissão do Senado dos últimos anos em relação ao Supremo Tribunal Federal. Imagino que no acordão de ontem eles devam ter feito ali um cálculo do quanto tirar o ministro Dias Toffoli do caso poderia tirar também a corte dos holofotes, né? Quanto isso poderia baixar a temperatura? E aí falo das manifestações. A gente precisa da mobilização popular para mostrar a insatisfação e que a história não pode parar por aí. E Lula vai gostar do acordão, se é que ele está se encaminhando, porque abre uma vaga. O Alcolumbre quer essa vaga para o Pacheco. Tem lá o Messias,
que eu costumo dizer, exigem notável saber jurídico, ele não era nem notável. Quando Dilma mencionou o nome dele, as pessoas entenderam Bessias, não conheciam esse grande jurista de saber conhecido no Brasil, né? Aliás, a Ana falou em chá das 5 na sabatina do Toffoli, e eu lembrei que o aniversariante de ontem, Ives Gandra Martins, foi chamado pelos constituintes para ajudá-los a fazer uma boa Constituição, direitos e garantias individuais. Por que a sabatina do Senado não chama um jurista do nível de Ives Gandra para sugerir para eles que perguntas fazer a esse candidato que tem que ter notável saber jurídico, né? Bom, mas isso... aí entra Pacheco. Lula se livra do desgaste do Toffoli. Lula tem comentado com amigos, com íntimos, que Toffoli deveria se aposentar. Ele chegou lá na Bahia a dizer assim, não é possível a pessoa ficar 35 anos no Supremo. Toffoli fica até 2042, por aí. 15 de novembro é a data limite dele quando completa 75 anos. Imagina só, né? Tira o Toffoli, que é um desgaste para Lula, que o indicou, do qual ele foi a AGU, advogado-geral da União, era advogado do PT, tudo isso é desgaste para Lula e para o PT. Manter esse desgaste lá fervendo. Né? Tira. Aí resolve o problema de Alcolumbre, que é o Pacheco. Dá uma vaga para o Pacheco, ele nomeia mais um. Fica mais... Nomeia de uma vez só, entram 2 de nomeação de Lula, se passarem na sabatina, se passarem pelo Senado. Então, são essas coisas. Agora, eu estive pensando, né, o Piotr falou nas mulheres dos ministros do Supremo. Eu acho o seguinte, que, coitados, ganham tão pouco que as mulheres precisam ajudar na manutenção da casa, né? Deve ser isso, porque são esses absurdos que a gente está vendo. Um é 20 milhões, o Lewandowski era 5 milhões ou 6 milhões, o outro 129 milhões, são milhões, milhões, milhões. Imagina para o brasileiro que ganha o salário mínimo, isso é um chute no nariz, meu Deus do céu, e eles têm que aguentar esses servidores deles, eles são patrões dos que estão lá no Supremo. E tem outra, o poder legislativo é o mais importante dos poderes, é o que representa a fonte do poder. Só que os presidentes da Câmara e do Senado não são estadistas. Eles são politiquinhos de paróquia e não conseguem desempenhar um papel de estadista. Quando o Alcolumbre foi pedir apoio a Bolsonaro, ele disse para Bolsonaro chamava ele de gordinho. Bolsonaro, ele disse, vou provar que eu quero trabalhar. E realmente trabalhou, ia de um estado para o outro em algumas horas para conseguir voto para ser presidente do Senado. Acabou tendo o apoio dos bolsonaristas, né? Virou presidente do Senado e continuou a presidir o Senado. Ele não se dá conta, ele não consegue alcançar a responsabilidade dele como presidente do mais importante dos poderes, que é o poder legislativo. Esse é o nosso problema, né? Porque falta formação, é isso que está faltando, né? E formação da moralidade exigida pelo Constituinte no artigo 37.